Olá, estamos de volta com o Anagro 2021. E aí, pessoal, gostaram da primeira parte do nosso encontro? Gostaram do que viram nos stands? Então, conta lá no chat pra gente. Aproveite para dizer qual stand vocês visitaram. Muito importante para nós ter essa interatividade com vocês, ok? Bom, agora vamos dar início ao painel de inovação. Quatro e 6, horário de Brasília, chegou a hora de sabermos mais sobre inovação. Inovação no agronegócio, sua importância, as principais tendências tecnológicas e como o Brasil tem se destacado como um grande centro de pesquisa e desenvolvimento nos últimos anos. E para fazer a introdução desse painel, quero convidar diretamente da Suíça o presidente global da Syngenta Crop Protection, John Parr, e o CFO da Syngenta Group, Hein Lichtenstein. Para fazer a mediação do painel, também contaremos com a presença do presidente da John Deere no Brasil, que nem eu comentei, Paulo Herrmann. Sejam bem-vindos, John, Hein. Our goal at Syngenta is to become a global powerhouse in innovation for agriculture, committed to not only improving productivity and sustainability of our food production, but also protecting natural resources and the environment. And of course, in today's situation, trying to address the causes and the impact of climate change. Innovation has been absolutely key to the transformation in Brazilian agriculture in the last 2 or 3 decades, making Brazil today the world's premier exporter of soy, of coffee, sugar, among others. And this innovation happens not only in the laboratories, in the glasshouses, in the field trials, but increasingly on Brazil's large-scale farms. I'd like to hand over to my colleague, Hein Lichtenstein, to add a few words to mine. Thank you for listening, and I hope you have a great experience listening to the panel discussion. Thank you. The world is changing and facing challenges as never before. We're experiencing a global pandemic, weather extremes around the world, geopolitical and financial imbalances, and lacking resources. Companies that can innovate their way forward are the ones that will be most successful in the medium and long term. So, yes, we are in agriculture, which is fundamental and consistent. And yes, we are making money from food, mostly in the traditional way, and that's good and important. But we need to understand that the world is changing. Companies that don't innovate stay behind. The ones that innovate move to a different playing field in terms of valuation. But when your market cap dwarfs competitors, you also transform your strategic options in terms of funding, partnerships, and acquisitions, and can translate the market support into sustainable strategic and business advantage going forward. I now have the honor to introduce Paulo Herrmann, President of John Deere in Brazil, who will moderate the rest of this session. Olá, pessoal. Muito boa tarde, boa noite, depende em que parte do Brasil, do mundo vocês estão nos assistindo. É um grande prazer e eu estou muito orgulhoso de ter sido convidado para mediar este importante painel de inovação. Meu nome é Paulo Herrmann e eu vou usar a mesma expressão da Teca. Eu estou presidente da John Deere no Brasil e essa questão da inovação, ela é tão desafiadora, vocês viram a fala agora do Hein Lichtenstein, né? Correlacionando empresas que investem em tecnologia e o crescimento que elas apresentam com empresas que param no tempo e acabam dando prioridade a outras questões que não inovação e, não, por consequência, não tem a mesma valorização. A John Deere e a Syngenta são empresas que há muito tempo trabalham em conjunto. Nós temos as máquinas, a Syngenta desenvolve
todos os insumos que os agricultores precisam. Agora, insumo e máquina precisam conversar. E por isso que eu sempre digo, Syngenta e John Deere são quase que como irmãos siameses nessa caminhada. E nós, agora, né, temos a grande missão de fazer essa costura da sustentabilidade, a costura com a educação e, principalmente, como levar essa inovação e o desenvolvimento até os nossos agricultores. A minha sorte é que eu estou muito bem acompanhado. Eu estou acompanhado de dois debatedores que representam a pesquisa e o desenvolvimento. Os desenvolvedores, os que estão sempre à frente, né, rompendo barreiras, né, no limiar da inovação. E o terceiro painelista, ele tem a nobre e a difícil missão, como nós já vimos no painel anterior, de pegar toda essa tecnologia, transformar em valor para os nossos agricultores, fazer com que ela chegue de maneira eficiente. Eu estou falando, então, da Adriana Regina Martim, que é a diretora executiva de Inovação e Tecnologia da Embrapa. Quero desejar, primeiramente, boa tarde a todos que estão aqui nos acompanhando, né? A cumprimentar o colega Renato, que está aqui conosco, o próximo painelista, e todos que estão aqui conosco, né? Bom, primeiramente, quero dizer que é uma honra estar aqui participando desse painel, né, da One Agro 2021, né? Como você já falou, né? Nós temos um grande desafio agora, que é o terceiro painel inovação, de costurar o painel da sustentabilidade e educação, que foram dois excelentes painéis de altíssimo nível, né? E agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos cruzar o Atlântico e vamos lá para a Europa. E nós vamos convidar o nosso querido Giuseppe Natali, que é o CEO da Valagro. Ele está na Itália nesse momento. E, Giuseppe, seja bem-vindo ao nosso painel e, por favor, faça a apresentação de quem é o Giuseppe para esses brasileiros que estão te ouvindo. Boa tarde a todos. É uma honra e um prazer fazer parte deste painel estimado. Tecnologia e inovação, junto com natureza, são uma paixão de vida para mim. Então, estou muito contente de estar aqui com vocês. Inovação foi sempre um importante componente do DNA da Valagro nesses 40 anos de história. No passado, inovação foi algo para maximizar a produtividade. Hoje, a maximização da produtividade continua, mas há uma clara demanda para minimizar o impacto no planeta. Sustentabilidade tem uma implicação clara nos negócios e não é mais uma simples questão de ética para ONGs ou, digamos, pessoas ingênuas. Consumidores farão disso convincente, usam o poder deles na escolha de produtos. Eu não posso imaginar o mundo sem ter o Brasil liderando a agricultura, mas a agricultura brasileira, para continuar competitiva, precisa abraçar a inovação. No passado, a agricultura foi impulsionada por proteção de cultivos, sementes, máquinas de agricultura, indústrias de fertilizantes, apenas recentemente que biológicos foram considerados uma ferramenta importante para produzir mais, usando menos recursos. Não devemos esquecer que a agricultura é uma atividade biológica, em primeiro lugar, mas há muitas concepções erradas sobre os biológicos. Um exemplo, biológicos não são só controlados biologicamente. Há importante produto que ajuda os agricultores a maximizar produtividade independente das condições climáticas ou melhorar a qualidade da colheita para corresponder aos requisitos de mercado. Eu adorarei elaborar mais sobre com vocês. Obrigado, Paulo. Muito obrigado, Giuseppe. Depois eu quero que tu me explique o que é um bioestimulante. Eu estou curioso para saber, mais adiante, dentro da próxima rodada, tu vai me dar uma aula sobre bioestimulantes. Mas agora eu quero apresentar meu terceiro colega deste painel, que é o Renato, né? O Renato Guimarães. Renato Guimarães, ele é o CEO da Sinagro, engenheiro agrônomo, ele é do interior de São Paulo, mas que está morando agora em Goiânia. Renato, a palavra é tua, te apresenta para o povo que está nos ouvindo.
Paulo, grande prazer poder estar debatendo esse tema com você e com todo esse grupo de painelistas. É uma honra para mim poder estar hoje participando do One Agro. Eu participei o ano passado como ouvinte e hoje tenho a oportunidade de ser um painelista. Bom, eu estou também como CEO do Grupo Sinagro há 3 anos. Mas eu fiz minha vida na indústria, né? Então a gente já conhece muito dos colegas da Syngenta, a gente vivi esse mundo Syngenta por muito tempo, e hoje é um grande prazer estar aqui vivendo um pouquinho do outro lado, né? E o grande desafio hoje que uma plataforma de distribuição como a Sinagro tem é como que nós levamos toda essa inovação, toda essa tecnologia para o produtor. Como que a gente aterriza as tecnologias de uma forma simples. Porque o grande desafio é minimizar a complexidade e o número de tecnologias novas de uma forma que a gente consiga integrar e simplificar para o produtor, para que ele possa gerar valor. Então, eu estou também bastante curioso com o desenrolar desse painel, sabendo que os outros 2 painéis foram absurdamente produtivos e nós temos o papel aqui de sumarizar o que foi tão bem construído até agora. É um prazer, Paulo, estar com você aí. Muito bom, Renato. Você usou uma expressão que eu gosto muito, que é tecnologia ou inovação é simplificar. Né? Toda vez que você tem que explicar muito uma certa tecnologia, porque o caminho não foi o mais adequado, né? Não complicou. A tecnologia é sinônimo de simplificação. Eu vou voltar para a Adriana e vou fazer uma pergunta ligada a Adriana, a questão da digitalização. Já apareceu nos painéis anteriores, apareceu de que nesse Covid, por conta do distanciamento controlado que teve que se implantar, né, e que o agro não parou, nós digitalizamos muito rapidamente uma série de atividades no agro. E a pergunta que eu quero fazer para ti é como a Embrapa, que é a nossa mãe geradora de tecnologia, quem nos conduz, a locomotiva da ciência, como a Embrapa acompanhou, está acompanhando esse momento de acelerada digitalização no campo? Muito bom, Paulo, obrigada pela pergunta, né? Acho que foi bastante debatido já até no painel anterior, né? A Embrapa, né? Nós lançamos em novembro do ano passado, o nosso 7º plano diretor da Embrapa, né? E nós temos os temas prioritários, e um deles, né, é a agricultura digital, rastreabilidade e logística, né? Que são associados aos temas agrícolas, assim como bioinsumos, bioeconomia, mudanças climáticas, enfim, mas esse é um tema que está na pauta, né, da Embrapa para fazer esse desenvolvimento. E para isso nós temos, né, a Embrapa, como é que ela arranja, né, os projetos de PDI dela, né, por meio de portfólios. Tá? Então nós temos um portfólio chamado Automação, Agricultura de Precisão e Digital, onde nós desenvolvemos, né, nossos projetos nessa área. É importante dizer a todos os espectadores que, no momento, nós estamos sendo muito procurados, né, pelos produtores, pelas empresas, para desenvolver projetos de inovação aberta desse tema. É algo que tem aumentado muito a demanda. Por outro lado, também tem estudos, né, que isso até tem uma publicação do MAPA desse ano, um livro que mostra que a gente, em muitas localizações, ainda é difícil a conectividade, né? Assim, o 3G, 4G. E esse lançamento de hoje, né, da conectividade no campo, juntamente com o Ministério das Comunicações, é algo que vem a ajudar a levar nossas tecnologias para o campo, né? Porque nós temos nossas fazendas longínquas, e aí nós precisamos do quê? Da conectividade. Então, nós precisamos, né, de ter muitas políticas, parcerias público-privada para chegar essas tecnologias na ponta, lá no produtor, que vem o Renato aqui, né, representando lá a ponta.
Mas também tem estudos, né, que o Brasil, nessa pandemia, ele está à frente dos Estados Unidos e Europa. Tem um estudo da McKinsey que traz isso, tá? Que o Brasil evoluiu bastante nisso. E o que nós estamos buscando hoje com as tecnologias, né, com parceiros? Nós estamos trabalhando bastante no ecossistemas de inovação, trabalhando com startup, buscando as startups para fazer transferência de nossas tecnologias, né? Porque as startups, elas ocorrem, as ações juntamente com as startups em relação a uma grande empresa, uma grande corporação, elas são muito mais rápidas. Então, nós estamos buscando, né, esses parceiros para quê? Para levar a nossa tecnologia, né, para a ponta, para o consumidor, para o produtor. Mas hoje nós estamos desenvolvendo temos muita demanda nessa área de agricultura digital, e é um tema prioritário da Embrapa, dentro do plano de desenvolvimento, do plano diretor da Embrapa, referente ao período 2030. Então, é algo que está aí no radar e temos que trabalhar muito isso. Acho que o painel anterior de educação também abordou bastante esse tema, né? Que a agricultura digital ela tem que estar inserida aí na inovação em toda a cadeia produtiva. Então, minhas palavras iniciais sobre esse tema seria dessa forma, sumarizando, né? Nós temos que levar a conectividade a todas as áreas no campo. Giuseppe, você está liderando uma empresa muito interessante, que é uma empresa de vanguarda, que trabalha na linha dos bioestimulantes, né? Vocês, especialidades nutricionais, vocês estão em vários países no mundo, são 13 filiais, estão na Noruega, na Itália, na Índia, no Brasil, construindo fábrica em Pirassununga, enfim, né? Agora, em 1980, vocês se juntaram à Syngenta. Explica para mim que tendência é esta dos bioprodutos, o que são bioestimulantes? É esse o novo caminho? É para aí que vai a proteção das culturas? Como é que é a tua visão? Você tem 19 PhDs na tua estrutura. Fala para nós um pouco. Que estrutura é essa? Que visão é essa que vocês têm? Se olharmos para as megatendências, parece que estamos esperando pela tempestade perfeita. Com a responsabilidade mútua de corresponder à demanda crescente de comidas saudáveis, e é um grande desafio, mas também uma grande oportunidade para produtos biológicos. Foi aqui que nossa companhia se focou desde sua fundação. Mas me deixe parabenizar o Conselho do Anagro, porque os 3 tópicos, na minha opinião, precisam caminhar juntos. Gostaria de trazer alguns exemplos práticos. O Eric estava citando alguns eventos relacionados às mudanças climáticas que impactaram negativamente o mundo. Hoje, a perda de produtividade para estresses abióticos como resfriamento, seca, salinidade, inundações, escassez de água, são maiores do que para estresses bióticos. Eu sei que existem muitos exemplos no Brasil sob condições adversas de clima. O que aconteceu na região de plantio de café foi só um dos últimos exemplos. Mas por que quando você fala com um produtor, ele já sabe que pode aplicar um estimulante para proteger a produtividade dele, por exemplo? Então, educação tem um papel fundamental para aumentar a adoção de biológicos. Esse é um exemplo prático de que educação caminha lado a lado com inovação. Para sustentar a adoção de estimulantes, de que hoje na nossa estimativa é de 5% no Brasil, há necessidade de investimento de longo termo. E esse é o motivo de decidirmos em termos de instalação de produção em Pirassununga, no estado de São Paulo, para termos certeza de que conseguimos fornecer essa tecnologia aos nossos clientes brasileiros. Também é importante saber que biológicos exigem específicas qualidades do time em campo. Esse é o motivo de termos muitos critérios quando contratamos nosso pessoal. Nós providenciamos treinamentos bem específicos para termos certeza de que daremos as recomendações corretas aos nossos clientes. Quando você aplica pesticida, depois de algumas horas, os insetos morrem. Aí saberá se o inseticida resolverá o seu problema ou não. No nosso caso, os resultados demoram mais.
Então, podemos dizer que os biológicos dependem da consistência na qualidade do produto, que garantimos com qualidade global de primeira classe e um grande desenvolvimento de conceito, mas também com foco na especificidade da atividade do agrônomo no campo. Muito bom, Giuseppe. Que coisa interessante, né? Aonde vocês estão direcionando essa parte de proteção das plantas. Renato, olha a batata quente que ficou na tua mão. A Adriana falando em digitalização, em inteligência artificial, internet das coisas, para onde ela está levando as pesquisas. O Giuseppe está preocupado com as mudanças ambientais e precisa trabalhar em novas formas de proteção. Como é que você vai levar esse pacote tudo e entregar valor ao nosso agricultor? O grande problema hoje é que grande parte, a gente vem inovando há muito tempo, e muitas tecnologias foram amplamente utilizadas. Já falamos sobre plantio direto, entre energia renovável, já falamos, nós somos pioneiros em muitas coisas. Então está chegando ao campo. Porém, a velocidade vem aumentando, a velocidade da inovação vem aumentando. E a complexidade e as dificuldades de implementação, que é o grande eixo que nós temos hoje, que é como levar essa tecnologia a nível de campo. Então, como eu vejo o papel das plataformas de distribuição? O primeiro ponto é que as tecnologias sozinhas, elas vão ter um benefício, mas elas vão ser muito mais alto benefício se nós conseguirmos integrá-las. Então, eu não consigo ver tecnologias, por exemplo, uma tecnologia de biológico, produtos biológicos ou bioestimulantes, eu não vejo essas tecnologias substituindo as tecnologias dos defensivos agrícolas, de crop protection, por exemplo. Elas são tecnologias totalmente complementares e que certamente nós precisamos fazer com que o agricultor entenda a proposta de valor da complementariedade, porque os benefícios virão a partir da complementariedade. Então, esse, para mim, é um ponto fundamental. A gente precisa pensar em integrar as tecnologias e não simplesmente competir entre as tecnologias. Um outro ponto importante é que não dá para você falar hoje em resolver um problema específico do produtor. Nós temos que entender a jornada do cliente. Nós temos que entender todo o processo produtivo. E esse processo produtivo tem diversas dores no meio do caminho. Dores que a gente precisa, através de um forte diagnóstico, entender as limitações. E aí que eu encontro a função do digital. O digital é uma grande ferramenta de diagnóstico. E aí vem a inovação, para que a gente possa certamente entender onde estão os grandes problemas. Porém, a gente cai no terceiro problema, que é o que nós chamamos de profissionalização no campo. Hoje nós temos essa dificuldade. Nós temos a dificuldade de que as pessoas que estão no campo, elas não estão 100% preparadas para unir esse conceito de digital e o conceito das novas tecnologias de inovação, que são super complementares. Então, como formar esse profissional do futuro? Como nos organizar, como nós discutimos na educação? Para que a gente possa, no painel de educação, para que a gente possa tirar o melhor proveito das tecnologias que vão vir daqui para frente, de forma muito acelerada. E eu não poderia deixar de falar sobre o contexto de sustentabilidade. Eu acho que nós temos um grande ponto de inovação, que é o Brasil tem um diferencial competitivo e pode tomar pioneirismo nisso. A gente tem, de novo, vamos aterrizar para a vida real do produtor. Aterrizar para a vida real do produtor significa entender que é complexo. Falarmos em crédito de carbono, sequestro de carbono, é complexo, é caro. Como a gente vê valor? Como que a gente vende para o produtor que isso é importante para ele no futuro? Nós sabemos que isso vai melhorar os processos das fazendas. Porém, ele precisa ver o valor. E hoje, nós temos muita dificuldade ainda
de mostrar qual é o valor que vai ser gerado através dessa inovação. Então, Paulo, para a gente começar o debate e deixar para as perguntas, para ser simples, são grandes desafios. E o desafio de comunicar, de levar uma narrativa de inovação de uma forma de transformar a complexidade e a amplitude que nós temos de inovação em algo simples e aterrizar na lida do produtor é o nosso grande desafio. Gente, foi uma alegria enorme, o tempo passou voando. Agradeço a todas as perguntas que foram encaminhadas para mim e, desta forma, eu encerro esse painel em muito boa companhia, como foi, e transfiro agora para o estúdio para fazer a continuidade do programa. Obrigado, Paulo. Fantástico. Estamos chegando ao final. Obrigado, Adriana, Giuseppe, Renato, muito obrigado. Grandes mensagens. E para comentar o painel, gostaria de chamar aqui a Luísa, minha amiga Luísa. Luísa, que painel, hein? Olha, Savino, absolutamente incrível a gente conseguir enxergar o quanto temos feito pela agricultura brasileira, né? E mais que isso, a gente tem uma das agriculturas mais modernas do mundo e também mais tecnológica. Só para a gente ter uma ideia, 67% das propriedades rurais utilizam algum tipo de tecnologia que auxilia na gestão da produção, fornece informação sobre maquinários, realiza controle de estoque ou de armazenagem. E isso se deve muito devido à pesquisa, né, ao desenvolvimento de pesquisa que a gente tem. E aí a gente começa a encontrar soluções em diversas áreas, seja combate de pragas e doenças, seja novas possibilidades de variedades, enfim, a inovação ela está constante presente na nossa cadeia e a gente precisa dar acesso a essa inovação aos agricultores. Então, eu acho fantástico quando eles colocam que a inovação e a tecnologia precisa ter simplicidade, né? Porque só assim a gente consegue levar realmente esse acesso e essa informação. Um outro dado que eu acho super interessante quando a gente entra na questão do digital, por exemplo, é que 94% dos nossos produtores já utilizam o smartphone. Então, ter tecnologia na palma da mão faz total diferença hoje para a gente no campo. E outro dado que eu vou dar para vocês, que cada brasileiro consome, em média, 4,8 horas de internet por dia. Então, é muita coisa. Então, o avanço no digital está sendo constante. Então, realmente, acho que é muito desafiador a gente dar essa conectividade, dar acesso à internet a todos, para que a gente consiga realmente executar essa evolução tecnológica, essa inovação que está vindo no campo. E tudo isso está junto com os outros painéis, né? Quando a gente fala de sustentabilidade e quando a gente fala de educação. E eu também vou aproveitar para poder falar um pouquinho. Eu acompanhei essa semana o lançamento da John Deere com relação às máquinas robotizadas, né? Então, olha quanto desafio a gente está vendo aí para o campo e a gente precisa deixar essas máquinas de acordo com que os nossos trabalhadores, agricultores, produtores consigam, né, operar ela, ou seja, simplificar ela. E sem falar na tecnologia dos biológicos, que é uma tendência para poder trazer equilíbrio ambiental, né, entre a utilização de químicos e a utilização de biológicos, sempre pensando no quê? Na nova geração, porque nós temos o compromisso de alimentar, aí que até 2050 temos mais de 9 bilhões de habitantes, hein? Temos que alimentar o mundo, hein? Luísa, não poderia fazer melhor um sumário de um bloco tão importante. A inovação é uma disciplina que é um conjunto de ciência junto com o empreendedorismo para que a gente possa responder aos desafios, no caso do agronegócio. E a gente vem fazendo isso muito importante, a gente vê o papel da Embrapa junto com o papel da indústria, mas também a gente vê novos entrantes, né? A gente vê muitas startups, né, Luísa, executando e acelerando esse processo de inovação, né? Como é que você vê isso? Sim, hoje as startups elas são as empresas responsáveis pelo maior desenvolvimento de tecnologias no agronegócio. A gente tem, por exemplo, um departamento na FAENG
que é responsável por estudar e trabalhar em conjunto com essas startups para poder encontrar soluções e alternativas em eficiência, em resultado, seja ela tanto para a indústria quanto para os produtores. Então, hoje, realmente, as startups, elas são fundamentais para o nosso desenvolvimento tecnológico. Esse pessoal aí, essa nova geração muito atualizada e pensando constantemente nessas novas tecnologias, em softwares, em inteligência artificial, enfim, eles trazem soluções magníficas que a gente logo, logo vai estar colocando em prática no campo. Me ajudar aqui a comentar os painéis, muitos palestrantes do mundo inteiro. Muito obrigado, hein? E obrigado por participar do Anagro 2021. Poxa, Savino, eu já estou com saudade do Anagro 2021. Eu me senti muito honrada de estar fazendo parte desse trabalho aqui com vocês e acho que a gente conseguiu disseminar muita informação e compartilhar muito conhecimento. Com certeza. Muito obrigado, minha amiga. E agora eu queria chamar a Aretusa. Aretusa, onde você está? Tudo bem? Tudo ótimo. Como que o pessoal se agitou aqui nesse painel sobre inovação? É ainda um tema que é cada vez mais discutido e que a gente percebe que desperta cada vez mais o interesse das pessoas, né? Nós tivemos aqui alguns comentários, algumas perguntas, mulherada também participando do Anagro aqui com a gente. Adoro quando as meninas também participam. E eu gostei do comentário do Dário Júnior. Ele falou para a gente que a geração 4.0 se tornou agora mais essencial nesse momento aí pós-pandemia que a gente vai viver, né? Trazendo essas inovações, principalmente voltadas para a IoT, né? Excelente, Aretusa. É um bom ponto, né? A gente tem aqui com a inovação cada vez mais acelerada, a gente começa a ver gerações trabalhando juntos no agronegócio. Pessoas que haviam saído, voltando para trabalhar com seus pais, trabalhar com a sua família no agronegócio, e novos profissionais de outras áreas entrando no agronegócio. Ou seja, a gente tem tudo para acreditar que a gente está no caminho certo e a gente vai fazer um setor agro ainda mais inovador, ainda mais pujante. Savino, você fez eu me lembrar agora de um episódio muito engraçado no começo da minha carreira. Eu escrevi um artigo que eu falei sobre o êxodo urbano, né? Que eu falei dos jovens saindo da cidade, voltando para o campo e atuando junto com os seus familiares. E ainda brincaram comigo, falaram, você é louca, isso jamais vai acontecer. E eu vi esse movimento acontecer muito mais rápido do que a gente esperava, né? E quando a gente fala desse movimento de inovação, ainda é algo que assusta um pouquinho, né? E a gente tem uma pergunta aqui que é da Fernanda, e ela pergunta como ampliar o acesso de pequenos e médios produtores rurais à inovação. Essa é uma excelente pergunta e todo mundo que trabalha hoje no agronegócio, as grandes empresas, e vou falar aqui em nome da Syngenta, a gente está com um olhar muito grande para popularizar o digital, popularizar a inovação. A inovação, para você ter um impacto positivo numa sociedade, no agronegócio, ela tem que estar disponível para todos. Ela tem que estar disponível em escala, ela tem que estar simples, como foi comentado pelos painelistas, e elas têm que estar de fácil acesso para trazer um impacto positivo no agronegócio. A gente está trabalhando para que vários produtos sejam desenhados e que façam sentido e tragam impacto positivo no agronegócio. Eu imagino, Aretusa, que esse é o caminho, tá? Não tem uma única solução, mas sim ter uma agenda de inovação que atenda a todos, do grande ao pequeno produtor, porque no Anagro todos são importantes. Para encerrar, né, Savino, eu acho que a gente teve muitos comentários, foi difícil selecionar aí algumas questões para trazer, a gente ficou muito feliz, tem muita gente elogiando o Anagro, e eu queria trazer aí um fechamento, já que a gente falou um pouquinho sobre educação, sustentabilidade,
Tem uma pergunta aqui da Fabi, querendo saber como que a inovação pode contribuir com a educação e com a sustentabilidade. Excelente ponto. Sem dúvida nenhuma, a inovação, ela faz parte ainda mais no momento em que vivemos, né? A gente teve que participar, esse evento que a gente está fazendo, digital, tendo acesso fácil à casa de todas as pessoas, esse é um mecanismo, né? Ou seja, a gente consegue buscar escala na educação, a gente consegue levar conhecimento para todos em vários lugares ao mesmo tempo, sem necessidade de grandes deslocamentos. Essa é uma alternativa. Um outro ponto é como é que a gente cria uma agenda que a inovação ela esteja presente não só em grandes máquinas ou em grandes produtos, mas ela esteja na maneira do como executar o trabalho no dia a dia. São esses elementos que a gente tem que trabalhar e temos que trabalhar juntos para que a gente possa ser, sim, sustentável, com educação, para que a gente consiga buscar, então, a inovação. Por isso, esses foram os 3 pilares que nortearam o Anagro, porque a gente acredita que são pilares que vão fazer o agronegócio ficar cada vez mais forte. Obrigado pelo comentário, Fabi. Retusa, muito obrigado. Gostaria de agradecer você também aqui pela essa contribuição, tá? Imagina, Savino, eu que agradeço. Como eu disse aí nos bastidores, o Anagro é o meu queridinho, né? Está na minha lista dos queridinhos. É um evento que... Eu falo que é um evento, mas é muito mais que um evento. Ele é um movimento, porque ele traz essa nova perspectiva em cima do agro, né? Estimula o produtor rural a falar no agro enquanto uma cadeia, e não somente ali, dentro da porteira. Eu acho que a gente está num momento que está exigindo isso do produtor rural, a gente entender como que a cadeia funciona e entender que todos os elos dessa cadeia são de extrema importância. Se um deles se rompe, a cadeia toda se prejudica. Então, eu gosto dessa provocação positiva que o Anagro faz, que ele traz para a gente, e eu falo isso não só como comunicadora, mas também como produtora, pequena produtora, inclusive, e eu acho que é importante a gente ter movimentos que tragam isso para o nosso agro brasileiro. Obrigada de coração por estar aqui com vocês hoje. Retusa, obrigado você. Pequena, eu diria poderosa. Você é uma poderosa comunicadora do agro. Ela é do agro, é muito forte. Você é uma influenciadora e junto com todos aqui que passaram, vão construir esse agro mais forte, esse One Agro. Muito obrigado pela sua participação. Obrigada, Savino. Até mais.